Gosto muito que ainda me chamem colega. E devo dizer que fiquei muito honrado, muito sensibilizado, mas também muito preocupado com este convite. Eu nunca fui grande comunicador, orador, estou um bocado cada vez mais enferrujado com esta reclusão, mas eu podia começar, eu vou ter que ler parte porque senão perdia-me. Era difícil eu encontrar um rumo se não tivesse um guião. Mas posso começar a citar Jorge Luís Borges. Fica sempre bem começar com uma citação. Quando se proclamou que a biblioteca possuía todos os livros, a minha reação foi de uma felicidade indizível. Mas tenho que recuar bastante. Quando me matriculei na licenciatura em História da Faculdade de Letras em Coimbra, em 1967, já levava na ideia que logo que fosse possível, e se os meus pais o permitissem, iria frequentar o curso de bibliotecário arquivista. Primeiro porque não queria ser professor. E depois porque, pensava eu, iria ter uma vida regalada. Sempre a ler. Sim, porque eu já tinha um certo lastro de leituras. Ao lado da cama onde passei os primeiros anos da minha vida, em Monção, havia um armário cheio de livros, Júlio Verne, Salgari, Paulo Feval e outros. Nesse quarto havia montes e montes de jornais, revistas e outros livros. Toda a minha família era leitora. Fiquei desde criança impregnado pelo chamado espírito do lugar. Ganhei muito cedo hábitos de leitura. Foi assim natural que, com 11 anos, me tivesse inscrito na biblioteca fixa da Gulbenkian, em Monção. E aos 13 anos já frequentava a Biblioteca Pública de Braga para ler jornais esportivos, histórias aos quadradinhos e literatura popular. Em Braga, em Coimbra, passado o pesadelo dos anos em que frequentei Direito, logo que entrei em História, tornei-me utilizador frequente das bibliotecas dos institutos e logo a seguir da Biblioteca Geral da Universidade. Entretanto, tendo vivido os dias únicos da crise de 69, a meio do curso, uma velha dama seduziu-me e pôs-me a cabeça em água. Chamava-se Arqueologia. Mas, de qualquer modo, em 72, inscrevi-me no velho curso de bibliotecário arquivista, já então muito desajustado ao tempo que se vivia. Porém, encontrei logo um professor chamado Jorge Peixoto, um bibliotecário de excelência, que mostrou que estava no lugar certo. Ele era professor da cadeira de Biblioteconomia, que era a única em que se falava de bibliotecas e que era extremamente abrangente. Porém, aquela velha senhora não me largava. E posso dizer que na altura eu tinha 2 amores. E também porque essa velha senhora me pôs por conta em Paris durante 5 meses. Curioso é que eu passei o meu tempo útil em Paris na Biblioteca de Arte e Arqueologia, a fazer consultas e pesquisa bibliográfica sobre escultura romana, que era o tema da minha tese de licenciatura. Regressei a Portugal, onde, por feliz coincidência, cheguei na madrugada do dia 25 de abril de 74, e dias depois estava na Biblioteca Geral da Universidade a iniciar o meu estágio profissional, que duraria 6 meses, e já em plena efervescência revolucionárias. Aí, com Jorge Peixoto, com Maria Teresa Pinto Mendes, com Mota de Sousa, com Maria Emília Raposo, com Lucília Paiva e com colegas como o Rosário Pericão, a Paula Francis Martins ou Helena Braga da Cruz, aí aprendi a ser bibliotecário. Aprendendo, sobretudo, os aspectos mais técnicos da profissão em todos os domínios, onde a história do livro e das bibliotecas ocupou sempre um lugar destacado. Durante esse estágio, pela primeira vez, tomei contacto com a ISBD-M e ouvi falar também pela primeira vez em computadores, uma revolução que estava à porta. Terminei o estágio em outubro e logo no dia 6 de dezembro de 74
estava a tomar posse como técnico dos serviços de documentação da Universidade do Minho, da recém-criada Universidade do Minho, criada no dia 17 de fevereiro desse ano, à qual eu já tinha apresentado uma candidatura e que foi de imediato aceite. De imediato dei início às minhas tarefas no palácio que estava ocupado pela Biblioteca Pública Arquidistrital de Braga, no qual a reitoria da Universidade do Minho e os poucos funcionários de serviços que a compunham tinham a sua sede, como era o caso, naturalmente, dos serviços de documentação. Comecei então a trabalhar sobre as ordens estritas do diretor dos serviços de documentação, que era uma pessoa peculiar, de trato difícil e com competências discutíveis. Tinha vindo de um banco para os serviços de documentação da Universidade. No princípio, fiquei encarregado de tratamento técnico das monografias e publicações periódicas que a Universidade tinha começado a adquirir, que já se apresentavam em número significativo. Não me importei nada fazer este trabalho, pelo contrário, porque eu gostava muito de catalogação. A catalogação foi a minha primeira paixão nas bibliotecas. Era novo, sem experiência, fazia o que mandavam, com toda a naturalidade. Ainda não havia leitores, apenas os poucos professores que a Universidade já tinha contratado selecionavam os livros que pretendiam e que depois requisitavam. Porém, depressa se instalou um clima de um certo mal-estar, agravado no início de 76, quando a Biblioteca Pública e o Arquivo Digital de Braga foram integrados na Universidade de Minho, passando a fazer parte integrante dos serviços de documentação. A situação daquela velha instituição, da Biblioteca Pública, concretamente, não era brilhante, com falta de pessoal, de equipamento e de mobiliário, com recursos reduzidos e um imenso atraso no tratamento de posse legal de que era beneficiário. Em breve, o caos se instalou. Reinava uma indesejada promiscuidade, havia alguma tendência para transformar a biblioteca pública na biblioteca geral da universidade. Os professores circulavam à vontade pelos depósitos, alguns levavam livros porque lhes apetecia sem darem cavaco. Tendo aprendido a minha profissão com a nata dos bibliotecários de Coimbra, habituado à ordem e rigor da Biblioteca Geral, com relações cada vez mais difíceis com o diretor de serviços, mas não era só eu, naturalmente. Resolvi mudar de vida e caí de novo nos braços da velha senhora que nunca me largava. Devo dizer que também para esta mudança contribuiu um certo espírito de rebeldia com que tinha ficado desde a crise académica de 69. Eu, como tinha estado na origem da operação de salvamento de Bracara Augusta, das ruínas romanas de Braga, em julho de 77 pedi transferência para a unidade de arqueologia da Universidade de Minho. E se relato este episódio, um pouco mais demoradamente, foi o que me aconteceu podia ter acabado comigo como bibliotecário, logo no princípio. Mas também porque, no meu entender, a Biblioteca Pública de Braga nunca poderia ser uma biblioteca universitária. Entretanto, na reitoria começaram a perceber-se de que as coisas não corriam bem nos serviços de documentação e foram tomadas medidas drásticas, sendo constituídas 3 unidades distintas. Os serviços de documentação propriamente dito, que já existiam, mas a Biblioteca Pública e o Arquivo Digital, cada um ficou com a sua autonomia. Por essa razão, em setembro de 88, o reitor da Universidade convidou-me a regressar à Biblioteca Pública. Ficaria então dependente de uma comissão de gestão presidida pelo Dr. Santos Simões e do qual também fazia parte a minha colega, a doutora Helena Ranger. Não tenho tempo para aqui recordar a verdadeira revolução que então se deu início na Biblioteca Pública, a começar por aquilo que chamamos a Batalha da Catalogação, passando pelo tratamento de depósito legal, abandonado há anos, que foi possível merecer da adesão ao que então se chamava Sistema de Cooperação Catalográfica entre Bibliotecas Beneficiárias de Depósito Legal, que englobava Coimbra, Lisboa, Porto e Braga. E aqui também posso incluir a completa reestruturação e organização da secção de publicações periódicas, brilhante e competentemente dirigida pela minha colega, pela nossa Helena Laranjeira. Também foi nessa altura que se começou a criar uma fantástica equipa de funcionários, base de sucesso de qualquer instituição.
em parte formado por nós, bibliotecários da Universidade, da Biblioteca Pública, nos cursos técnicos profissionais, dos técnicos auxiliares, ainda técnicos auxiliares de base. Aí eu dei aulas de catalogação, como dizia. Eu acho que sabia bastante, desculpem a modéstia, mas acho que sabia bastante catalogação e gostei muito de dar essas aulas e acho que ajudei a formar também profissionais que ficaram. Eu tinha o rigor, transportava comigo o rigor a exigência que tinha aprendido em Coimbra e tentei transmitir isso para as tarefas da catalogação, da descrição bibliográfica. Foi então que verdadeiramente comecei a descobrir a Biblioteca Pública de Braga, uma biblioteca criada em 1841, vai festejar agora 180 anos, no tempo do liberalismo, com as livrarias dos distintos conventos do distrito de Braga, beneficiário de posse legal desde 1931 e custodiava espólios de notáveis figuras bracarenses. Era uma magnífica, uma maravilhosa aventura deambular por depósitos, por salões, por salas, por lugares esconsos, percorrer estantes, prateleiras, armários, gavetas e descobrir o que lá se ocultava há dezenas de anos. Foi nesta altura, pois este é um episódio, uma vez estando a arrumar livros na secção de religiões, por trás de grossos volumes de religiões do século XVIII, encontrei uns 30 livros do Vilhena, de José Vilhena, do humorista José Vilhena, maldito humorista, e também de alguns livros pretensamente pornográficos, que alguma mão muito ciosa dos bons costumes lá teria escondido. E foi por isso que comecei por citar Borges, falando de livros no sentido abrangente. Relendo os meus relatórios desse tempo, há uns 30 anos que não fazia, descubro que já então revelava alguma preocupação relativamente ao papel que a Biblioteca Pública poderia desempenhar no seio da comunidade. Para tal contribuiu o facto de ser sócio da BAD desde 75, que acompanhei nas suas publicações e nas suas iniciativas, sobretudo nos encontros, as ações de formação, em que muito aprendi. E chegamos a 83, para mim, o ano da revelação, que mudou radicalmente o modo como se devia pensar o papel das bibliotecas públicas, como se devia encarar o papel das bibliotecas públicas. Convidado pela doutora José Moura, presidente da BAD, participei num seminário sobre a animação de bibliotecas, organizado pelo Instituto Português do Livro e pela Associação, e orientado por um grande bibliotecário francês chamado Jean Tabet. Nesse semanário, eu e todos os participantes descobrimos o que era a leitura pública e como tal conceito não tinha a menor aplicação em Portugal. E como tal podia ter importância ainda maior num país mal saído de uma ditadura obscurantista. Foi um deslumbramento, foi um autêntico deslumbramento. As bibliotecas podiam ser outra coisa. Podiam ser espaços verdadeiramente livres, onde se podia circular em liberdade e utilizar o livro em liberdade e recorrer à informação em liberdade. No último dia desse seminário, Luís Cabral, Joaquim Portilheiro e eu redigimos febrilmente um manifesto no qual, depois de analisarmos a situação portuguesa à luz do que tínhamos ouvido, reclamávamos uma mudança radical, inadiável, das mentalidades e procedimentos, tendente à elaboração participativa de uma política nacional de leitura pública. Manifesto esse que foi então entusiasticamente aprovado por todos os presentes. De imediato, a BAD, sob a batuta da sua presidente, se pôs em campo. E com Maria José Moura ao leme, tudo era possível. O manifesto foi divulgado e discutido, quer através da imprensa, quer junto daqueles que deviam ser os seus interlocutores, os nossos interlocutores, autarcas, decisores e bibliotecários. Já disse falou há dias na iniciativa de Deslado. A BAD criou então o seu primeiro grupo de trabalho de bibliotecas públicas, de que eu fui o coordenador, o qual, em 19 de maio de 83, apresentou a sua declaração de intenções. Curiosamente, descobri há dias, quando estava a preparar-me para esta sessão, o original
e que nessa altura foi elaborado e que vou enviar para a ABAD, não sei se existirá lá ou não. Não vou agora descrever o que se passou a seguir, porque disso falámos no dia 11 de março, na conversa organizada pela Gisela. A nível pessoal, apenas posso dizer que em novembro desse ano, na companhia de João Luís Teixeira Fernandes, que era então o bibliotecário de Mirandela, participei numa visita de estudo à França, tendo conhecido no terreno o que eram verdadeiramente as bibliotecas de leitura pública. E ouvi falar pela primeira vez em mediatecas, um termo desconhecido. Aproveitei e tive a oportunidade também de conversar com uma série de especialistas franceses na área que contribuíram para que alargasse ainda mais os meus horizontes. E falo de Jacqueline Casquel, a autora de Um Espaço para o Livro, Gerard Gramberg, do Instituto do Livro francês, e de Jean Tabet, que já referi. Seguiram-se anos fervilhantes, plenos de iniciativas, nas quais fui participando. E já agora aproveito para recordar que a primeira vez que falei em público sobre bibliotecas e leitura pública foi em 1984, em Vila Nova do Famalicão, a convite da sua jovem bibliotecária, Fernanda Ribeiro, que ouvimos aqui há dias. Recordo também que, com Maria José Moura, orientámos uma série de seminários sobre o tema em diversas localidades do país, sobretudo a sul, em Braga e depois no sul. Até que, após a divulgação em julho de 86 do relatório Leitura Pública, Rede de Bibliotecas Municipais, no qual fui autor de um capítulo com uma breve resenha histórica sobre as bibliotecas públicas em Portugal, após isso foi publicado o Decreto-Lei nº 108 de 87, 11 de março, que deu formalmente início à revolução silenciosa e tranquila que culminou com a criação da Rede Nacional, então chamada de Leitura Pública. Mas vou voltar à biblioteca pública, onde havia um trabalho constante, o desafio de pôr nas melhores condições possíveis ao serviço da comunidade que servia, ao serviço de todos, sem exceções, os tesouros, a informação que lá existia. Foi também em 1983 que, na Biblioteca Pública, dei início às então chamadas atividades de animação, com a realização de diversas iniciativas que se tornaram marcantes e que depois foram rapidamente replicadas por diversas bibliotecas municipais de todo o país. Foi o caso de um escritor apresenta-se, das conversas no jardim, de um jornalista apresenta-se, de escritores minhotos, ou dos meus livros inesquecíveis, que atraíram um vasto e diversificado público à biblioteca, que deram a conhecer a biblioteca e trouxeram a Braga uma escola de escritores, jornalistas, historiadores, de homens da cultura, de homens e mulheres da cultura. Realizaram-se igualmente exposições, a última das quais foi uma grande exposição sobre Miguel Torga, a última das quais que realizei foi uma grande exposição sobre Miguel Torga, em 2009, debates, conferências, recitais de poesia, espetáculos musicais e atividades mais vocacionadas para crianças, com a colaboração e apoio de diversas instituições e grupos. Destaco, por exemplo, o caso do Sindicato da Poesia. A cooperação entre bibliotecas e entre as bibliotecas e a comunidade é absolutamente essencial para a sua implantação na comunidade. Também neste projeto, os meus companheiros de trabalho se envolveram com grande empenho. Recordo, por exemplo, que no dia seguinte àquele em que José Saramago recebeu o Prémio Nobel da Literatura, quando cheguei à biblioteca, encontrei 2 funcionários a recolher os livros que existiam sobre José Saramago para organizar já uma pequena exposição sobre o Saramago. Antes de eu chegar, já eles sabiam o que deviam fazer. Outro aspecto importante da vida da biblioteca pública diz respeito à sua informatização. Um processo extremamente complexo e moroso, que foi, de algum modo, vítima da minha impreparação nesse domínio e da dificuldade em entender os seus mecanismos. Em 87, a Universidade de Minho tinha aderido à Porvase.
na qual a biblioteca pública deveria ter sido integrada plenamente. Por razões que me escaparam, mas relacionadas com a política informática da Universidade do Minho, essa adesão não se concretizou de forma adequada. E tal foi extremamente prejudicial para a biblioteca, que se foi atrasando na disponibilização dos seus catálogos em linha e na modernização, embora desde o início tivesse apostado na formação dos seus técnicos. A Universidade do Minho lançou mais tarde os projetos Gigo e Geira, e só a partir daí, quando, como diretor da biblioteca, prescindi de contratar um técnico superior de bibliotecas para o substituir, e que falta me fazia, decidi antes escolher um informático. E então o processo começou a correr melhor, voltando a estagnar quando esse técnico saiu. Decorrente do processo de informatização, a Biblioteca Pública criou um site que respondia às necessidades básicas dos seus utilizadores e cujos conteúdos também começaram a ser enriquecidos com a apresentação de bibliografias bracarenses e minhotas. Mais uma vez, o papel dos que trabalhavam a meu lado foi decisivo, e foi com duas das suas técnicas profissionais que eu aprendi a utilizar o computador do meu desassossego, do meu eterno desassossego. E regresso ao meu percurso profissional fora da BPB. Com Luís Cabral e Joaquim Portilheiro, de novo, tínhamos apresentado no primeiro Congresso da BAD, no Porto, em 85, uma comunicação intitulada Bibliotecas e Leitura Pública em Tempo de Mudança, que teve alguma repercussão para a análise que fazia e para as propostas que apresentava. Esse texto deu início a uma série de artigos que fui escrevendo sobre a problemática da leitura pública. Devo dizer que gosto muito de um deles, a biblioteca e a memória da vida local, sobre o fundo local. Enquanto o outro, a biblioteca e o cotidiano, memórias, afetos e algumas banalidades, teve algum sucesso, tendo sido mesmo parte dele reproduzido, pelo menos, tanto quanto sei, em 3 manuais de língua portuguesa para o ensino básico. Textos esses que, acompanhados de outros relacionados com a Biblioteca Pública de Braga, foram reunidos num livro publicado em 96, com prefácio de Maria José Moura e apresentação de José Manuel Mendes, e que teve 2 edições. Intitula-se Da Biblioteca ao Leitor. E segue-se um momento publicitário. Este é o livro que eu terei, restam-me alguns exemplares e terei todo o gosto em oferecê-los a quem me enviar por mail o seu endereço postal. Envio com todo o gosto e mais nada. Depois do lançamento do programa da Rede de Leitura Pública, fui convidado pelo presidente do IPLL, José Afonso Furtado, para colaborar no lançamento da rede no Norte, tendo acompanhado a gestação e nascimento de diversas bibliotecas. Foi aí que comecei a privar mais e a criar grandes relações de amizade com Teresa Calçada, com Ana Paula Gordo, com Rosa Barreto, com José Carlos Alvarez, com o Maia Amaral e também com o arquiteto Manuel Queiroz, a quem eu acompanhava nas reuniões que se realizavam na SEC do Norte ou em diversas bibliotecas pelo país fora, pelo Norte fora, para estudar, para preparar a construção das bibliotecas. E também, a convite do IPLL, organizei 3 edições da Bibliografia Essencial para as Bibliotecas Públicas, o célebre Fundo Mínimo. Na primeira fase, em colaboração com a inesquecível Isabel Souza, e depois sozinho. Essa bibliografia essencial era acompanhada também por um volume destinado às publicações periódicas, organizado quase todo ele pela Helena Laranjeiro, com a minha colaboração. Eu devo dizer que a realização deste trabalho me deu um enorme prazer. Beneficiei do facto de trabalhar numa biblioteca com depósito legal, mas eu ia sempre às feiras do livro de Lisboa e de Porto,
vinha carregado de catálogos, consultava o catálogo dos livros disponíveis da APEL, e estava sempre a procurar informar-me acerca do que saía, que eu achava e continuo a achar que é uma tarefa fundamental do bibliotecário, saber o que se publica neste país. Eu sei que hoje a internet resolve muitos destes problemas, mas na altura era assim. Não havia acesso à informação sobre a produção bibliográfica do país. O acesso era muito complexo. E devo acrescentar ainda que andei por aí a fazer aquilo que eu chamava a espalhar a palavra. Isto é, fiz inúmeras palestras em municípios empenhados em criar a sua biblioteca e a integrar a rede. Palestras essas que, muitas vezes, a convite dos bibliotecários, pretendiam sensibilizar, sobretudo, os autarcas, os decisores locais. E tudo isto conduziu a que eu fosse convidado a dar aulas nos cursos de especialização em ciências documentais, nas faculdades de letras de Lisboa, Coimbra e Porto. Aqui recordo o papel que o professor José Marques teve, que me convidou, quase que dizia insistentemente, para eu ser assistente convidado na Faculdade de Letras. E fui assim fui responsável por uma disciplina, primeiro chamada Animação de Bibliotecas e mais tarde Leitura Pública. Este trabalho foi para mim bastante gostoso, mas bastante agradável. Como já tenho dito, eu não tenho qualidades de professor e falta-me facilidade de palavra. Mas obrigou-me a estudar muito, obrigou-me a comprar muita bibliografia, sobretudo francesa e também espanhola. Mas hoje sinto uma imensa alegria quando vejo que ajudei a formar excelentes profissionais nos quais me revejo. E quando vejo que alguns deles reconhecem que eu tive alguma influência nas suas carreiras. E permitam-me só recordar 2 nomes, porque já nos deixaram. O Joaquim Ferreira Mestre, que inventou a Biblioteca de Beja, e o Jorge Paes de Sousa, que foi meu aluno em Coimbra, que foi bibliotecário na Biblioteca de Cantanhede e na Biblioteca Geral da Universidade, que foi quem me sucedeu na disciplina no curso de Coimbra e que também desapareceu prematuramente. Um homem brilhante que se tinha doutorado em História e que tinha também um conjunto de qualidades excepcionais. Mas nesta digressão pelas memórias de um velho bibliotecário, tenho forçosamente que regressar a Braga. Como parecia evidente, o Conselho Bracarense sentia-se relativamente bem servido pela biblioteca pública, a qual, de qualquer modo, possuía características muito próprias. Mas em Braga não existia qualquer equipamento que existisse os serviços de leitura pública, conforme a nova concepção. E ao qual a Câmara Municipal parecia ser alheia. Iniciei então uma campanha de sensibilização dentro da Universidade do Minho, com o apoio esclarecido do professor Lúcio Craveiro da Silva, que era o presidente do Conselho Cultural. Tendo como inspiração o programa Bibliópolis do IPLL, programa de 88, que permitia apoiar financeiramente as bibliotecas públicas existentes nos grandes centros urbanos para possibilitar a sua rede, para possibilitar a sua integração na rede nacional de leitura pública. Falo de Porto, que o concretizou, falo de Lisboa, falo de Évora e falo de Coimbra. Só Braga e o Porto é que aderiram ao programa Bibliópolis. Essa campanha acabou por resultar, primeiro definida através da assinatura de um acordo de princípios entre a Universidade do Minho, que era proprietária, digamos assim, da Biblioteca Pública de Braga,
e a Câmara Municipal de Braga, que no início tinha mostrado relutante em reconhecer a urgência de um novo serviço público. Acordo através do qual ambas manifestavam o seu interesse na integração no programa Bibliópolis. E, finalmente, em 12 de julho de 1991, quando a Biblioteca Pública comemorava 150 anos, foi assinado um contrato de programa entre as duas partes e a SEC, e a Secretaria de Estado da Cultura, que visava estabelecer as condições iniciais do projeto, que tal só seria viável em articulação com a Biblioteca Pública de Braga e recorrendo ao depósito legal. Não me apetece historiar aqui o estranho e moroso processo que se seguiu e que eu integrei em todas as instâncias. Participei nos concursos para a escola do projetista do projeto, nas adjudicações, nos concursos para a aquisição de mobiliário e equipamento, na definição do quadro pessoal, na transferência do depósito legal para o novo espaço, etc, etc. Participei nesse processo quase até à sua conclusão, culminada apenas em 24 de dezembro de 2004, 13 anos depois do início do processo, com a inauguração da Biblioteca Lúcio Carvalho da Silva, então sob direção de Elisa Araújo, e que hoje a Aida Alves também orienta. Devo dizer que o meu último trabalho numa biblioteca foi na Lúcio Craveiro, com tal apoio da AIDA, em 2019, em que organizei uma exposição sobre a crise académica de 69 e a apresentação de um livro sobre o tema. Foi um momento também de enorme alegria para mim. Mas esses foram anos dolorosos para a biblioteca pública, com a capacidade de seus depósitos completamente esgotada, mas sempre apostada em serviços leitores e, sobretudo, antes da criação da Lúcio Craveiro, em disponibilizar o depósito legal, tendo para o efeito, devido aos grandes atrasos da Porbase, abdicado do primado da técnica e criado uma base de dados acessível ao público, na qual os livros entrados pelo depósito legal se apresentavam catalogados abreviadamente, autor, título e assunto, mas assim permitindo que cerca de um mês após a sua chegada pudessem ser consultados, naturalmente em leitura presencial. E posso dizer com algum orgulho que na altura a Biblioteca Pública de Braga era a única que apresentava disponível o depósito legal com essa brevidade. Um mês depois dos livros entrarem, estavam disponíveis, mesmo sem os rigores da catalogação. Em 2002, tal deixou de ser possível, pois a capacidade de armazenagem esgotou-se completamente e as caixas com o depósito legal começaram a amontoar-se na entrada e em alguns espaços livres do edifício. Tive que encerrar, por exemplo, a secção infantil. Tal problema só ficou resolvido com a inauguração da Lúcio Craveiro. Mas posso dizer que os 150 mil volumes que entraram na Biblioteca Pública de Braga durante o período que nela trabalhei me passaram praticamente todos pelas mãos e que indexei milhares de monografias. Contudo, não pude, tal como desejei logo que comecei a trabalhar lá, não pude ver um por um os cerca de 20 mil volumes que constituem o fundo antigo. E penso que teria grandes surpresas se o conseguisse ter feito. Há outros aspectos que ainda gostaria de referir. A obtenção de espólios de figuras relevantes da cultura local, a juntar aos que já existiam. O mais interessante talvez seja o Dr. Vítor de Sá, que infelizmente, devido a diversos condicionalismos, não foi possível tratar devidamente, apesar da coloração graciosa que a minha irmã Manuela me deu, a título gracioso, durante um ano. Houve também a preocupação de reunir pequenas coleções de diversos documentos relacionados com o fundo local, cartazes, programas, pautas musicais, plantas arquitetónicas, postais ilustrados, fotografias, etc. Quase todo obtido através de ofertas de doações.
devido a uma política de sedução dos seus possuidores. O livro antigo, cerca de 20 mil títulos, é um tesouro da biblioteca pública, mas também não tive grandes condições para o tratar devidamente. A prioridade eram os leitores imediatos e a disponibilização de posse legal. De posse legal que apenas deve ser partilhado entre a biblioteca pública e a biblioteca Lúcio Carvalho da Silva. Porém, o tratamento técnico de uma pequena parte da coleção beneficiou do programa do Inventário do Património Cultural Móvel, do qual fui nomeado coordenador para a região norte, excetuando o Porto. Assim, foi possível catalogar os 33 incunábulos conhecidos e identificar mais 20, de que foi publicado um pequeno catálogo a quando da comemoração do 5º centenário do primeiro livro impresso em Braga. E aqui devo realçar o trabalho rigoroso e empenhado da Luísa Alvim. Os 4 jovens técnicos destacados foram o inventário, catalogaram a tipografia portuguesa, a coleção de sermões e muitos outros títulos e documentos dos séculos XVI e XVII. Mais 2 apontamentos pessoais. Eu tive a felicidade, tive o privilégio, muitas vezes por iniciativa de José Moura, a quem eu quase tudo devo. Noutras por convites pessoais, de visitar bibliotecas em Espanha, na França, na Bélgica, no Luxemburgo, na Dinamarca, na Finlândia e na Inglaterra. E aí sempre aprender, sempre saber mais e melhor sobre o funcionamento dessas bibliotecas. E também tive a oportunidade de participar em congressos, em colóquios, em jornadas de estudo em alguns desses países. Apresentei comunicações em Espanha, em Pontevedra, em Santiago e em Barcelona, onde falei sobre Garcia Lorca e a alocução ao povo de Fuente Vaqueiros, mas também em França, em Paris, onde partilhei um painel com o Bernard Pivot, em Roanne, em que falei de património bibliográfico, em Avignon e na Abadia de Royaumont, onde se falaram sobre os livros da consciência europeia. Algumas dessas comunicações foram publicadas. Um segundo aspecto. Sou sócio da BAD desde 1975, tendo tido a sorte de assistir à Assembleia Geral que, em 1973, criou a associação. Eu era aluno, então, do curso de bibliotecário arquivista. Participei sempre como pude nas suas iniciativas, colaborei nas suas publicações, eu fui monitor em muitas ações de formação, organizei encontros e congressos, e devo recordar o inesquecível Congresso de Braga em 92, em que os bibliotecários da rede de leitura pública afrontaram o secretário de Estado, Santana Lopes. Defenderam corajosamente as suas posições. Também integrei os órgãos diretivos da BAD em diversas ocasiões, fui coordenador dos cadernos e membro do júri do Prémio Raul Proença. Entendo que é absolutamente imprescindível que os profissionais sejam membros da associação e colaborem com ela como e quando puderem ou souberem. Como é natural, devo dizer que tenho uma grande admiração pelos meus colegas, e aqui falo sobretudo dos colegas da leitura pública. Eu sei que é gente que não desiste, é gente que acredita no futuro. Para mim, os que trabalham nas bibliotecas públicas são construtores de utopias, mas com os pés bem assentos no solo. Os 3 últimos anos do meu percurso profissional foram bastante penosos. Por circunstâncias do destino, por solicitação da Universidade do Minho, em 2006, aceitei ser diretor do Arquivo Digital de Braga, cuja diretora, Assunção Vasconcelos, tinha morrido prematuramente. Aceitei ser diretor a reitoria da Universidade do Minho dizia que eu era bibliotecário arquivista. Eu, na verdade, tinha o curso, mas nunca fui arquivista na vida. Aceitei até, disseram-me eles,
até ao lugar ser posto a concurso, um processo que deveria durar no máximo 6 meses. Passaram-se 3 anos e nenhum passo foi dado. Naturalmente, eu não me sentia tecnicamente habilitado para dirigir uma instituição com a importância e com a riqueza documental que o arquivo digital tem. O serviço ia funcionando, porque levei a sério a missão. E tudo com a colaboração, e tive a colaboração de alguns, mas poucos, funcionários do arquivo. Mas, entretanto, eu ia descurando o meu trabalho na Biblioteca Pública, aquele trabalho que eu amava. A minha saúde foi-se ressentindo e, perante a ausência de respostas da UEM, decidi aposentar-me antes do tempo e com penalização. Mas, apesar de tudo, o que mais me custou foi deixar de ser bibliotecário. Sabia que ainda tinha muito que fazer. Sabia que ainda podia fazer muito pela minha biblioteca, mas tal já não foi possível. E vou terminar. Eu tenho um sonho. Era uma vez um país de leitores. Isto é, um país onde cada uma dispõe de um lugar, não muito afastado da sua casa, não muito longe do seu local de trabalho, um local onde todos dispõem de um local acolhedor, inclusivo, para o qual se podem dirigir livremente por sua própria vontade, para se informarem, para descobrir e descobrirem-se, para aprenderem, para imaginarem, para partilharem, para viajarem, para sonharem. Um espaço onde cada uma, pode concretizar o anseio de Álvaro de Campos. Não ser eu, toda a gente, toda a parte. Eu acho que nas bibliotecas públicas podemos ser toda a gente e toda a parte.